O ministro Paulo Guedes deu mais uma entrevista em que fez uma promessa. Aliás, está gostando desse papo, a gente fazer promessa. Para 2021, 8 empresas vão ser privatizadas no Brasil. Fora outras concessões também de portos, aeroportos, rodovias, etc. Será que é bom isso? Será que realmente vão rolar essas privatizações? Se você quer saber um pouco mais sobre o assunto e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Tamo junto? Não esquece também, galera, quem é pré-vestibulando concurseiro, curso ali, ó, que eu fiz para vocês, Geopolítica e Atualidades, com mais de 20 aulas, aliás, com 20 aulas, né, mais de 12 horas de curso, 150 exercícios, grupo no Telegram para dúvidas, enfim. Link aí na descrição que vocês vão curtir bastante o curso, belezinha? Galera, é o seguinte, ó, vamos conversar um pouquinho sobre o assunto. O Paulo Guedes, ele veio, né, da escola liberal, da escola de Chicago e tal, e ele tá, acho que gostando desse meio político aí das coisas, né? Ele gosta de dar entrevista, ele gosta de ser visto, etc. E ele prometeu para 2000, a gente sabe que ele tem um caráter bem mais liberal, né? Ou seja, a favor da privatização, corte de gastos públicos, medidas de austeridade, um chamado ajuste fiscal, né? E ele fez uma promessa para 2020 que ele ia privatizar 4 grandes empresas em questão de 3 meses. 4 meses, aliás. Passaram-se os 4 meses, passaram-se 6, 7, até agora nada foi privatizado. Inclusive, nomes importantes do Ministério da Economia, como Salim Matar, que era a responsável pelo processo de privatização, saiu por considerar que o processo está muito moroso, que ele não gostava muito da iniciativa pública, que a iniciativa pública era muito demorado, não deixava privatizar as empresas e tal. E ele prometeu agora fazer uma nova promessa, que agora 2021 vai, que agora tudo vai ser privatizado. E ele colocou Eletrobras, Correios, Porto de Santos e enfim, outras empresas, né? Vamos tentar discutir se esse processo de privatização é bom ou não. Quando a gente fala de uma empresa pública, existe o senso comum que o Brasil é um país em que a iniciativa pública ela é muito forte, ou seja, cabide de emprego, etc, né? Vamos tomar um pouco de cuidado com isso. Eu diria para vocês, galera, que no Brasil nós temos um número importante de estatais, cerca de 100, um pouco mais de 100 estatais federais. Se for pegar estatais municipais, estatais estaduais, aí isso já vai para a beira dos 400, tá? E aí, dentro dessas 100 estatais, se for comparar com outros países, a gente tem um número assim, importante, um número bom. Mas a gente não pode esquecer também que o Brasil é um país de 210 milhões de habitantes. Pô, um número bastante significativo. Então, proporcionalmente à nossa população, o número de estatais só está um pouco acima da média da OCDE, que é o clube dos países ricos, né? O clube dos países aí mais importantes. As estatais, eu diria para vocês que elas têm algumas funções, tá? Quando a gente fala do Estado, o Estado ele tem a função não só de enriquecimento, mas a função de oferecer uma função social, né? Então, por exemplo, você pega, sei lá, eu moro em São Paulo, né? Vou dar um exemplo. O Parque do Ibirapuera. O Parque do Ibirapuera, ou parques que existem em municípios, etc., eles não necessariamente têm a função de dar lucro, mas eles têm a função de fazer um lazer ali, uma espécie de lazer, uma área verde, um espaço público para você andar de skate, fazer eventos culturais, etc., e o Estado vai ter que gastar com isso, claro. Dificilmente ele vai ter algum tipo de retorno, a não ser que ele cobre ingressos, a não ser que ele exija que as pessoas que trabalhem ali vendendo salgados, comida, etc., repassem parte do lucro para o Estado, o que muitas vezes até acaba acontecendo, tá? Mas nem tudo tem intenção de dar lucro. Pegando essas empresas estatais, então eu vou dividir em 2 setores. As que têm uma função social, ou seja, são criadas não para dar lucro, e sim para oferecer algum serviço que é carente naquela área, o Estado ele tem que fazer isso, e as empresas que têm a função exatamente de dar lucro. Para essas empresas que têm a função de dar lucro, a gente tem que olhar para esse processo de privatização não com preconceito de falar não e nem com preconceito de falar sim, vamos privatizar tudo. Tem que olhar caso a caso. Por quê? Porque existem empresas que elas praticamente tem o monopólio do serviço que elas oferecem no Brasil. Se não tem o monopólio, é praticamente só ela que oferece, e mesmo assim oferece um serviço ruim e um serviço caro. Poxa, o que tem que ser feito com essa empresa? Tem que continuar tendo prejuízo e oferecer um serviço péssimo? Penso eu que uma abertura de mercado, uma livre concorrência, atração de empresas estrangeiras, ou até mesmo a privatização dessa empresa que é deficitária para melhorar a governança, etc., o comando daquela empresa, pode ser uma boa iniciativa, pode ser uma coisa interessante. Agora, grande parte das empresas estatais que estão sendo discutidas, elas não têm esse perfil. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é a questão dos Correios. Os Correios eles são monopólio, eles têm prejuízo. Aonde na cabeça aí, né, das pessoas, aonde que é monopólio os Correios? Os Correios eles têm monopólio na entrega de cartas, mas entrega de encomendas, o mercado é aberto. Claro que pelas dificuldades que o Brasil coloca, etc., o mercado não é tão aberto como ele poderia.
Mas o Correio, ele concorre com outras empresas e, aliás, oferece um serviço, em geral, mais barato que outras empresas. Então, quando você contrata uma empresa que não são os Correios para fazer uma entrega, geralmente essa empresa terceiriza, contrata os Correios, o Correio faz a entrega e você paga mais caro para essa empresa que você contratou. E os Correios, eles acabam chegando em locais onde as empresas privadas muitas vezes não chegam. Porque uma empresa privada vai querer muito investir, sei lá, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, São Paulo, que são grandes capitais, né? Ou mesmo no Nordeste, enfim, né? Os grandes centros urbanos que são mais densamente povoados. Mas será que realmente alguma empresa privada de entrega vai querer chegar no interiorzão do Brasil? Vai querer chegar em lugares mais distantes, onde o frete pode ser muito mais caro? Se chegar, vai ser com um preço absurdo, o que vai inviabilizar o transporte de encomendas. Então, o cara que mora no interiorzão do Brasil, ele não merece receber os seus serviços, não merece receber nenhum tipo de coisa, porque ele mora num lugar onde o custo é mais barato, onde tem menos pessoas. Percebe por que o Correio ele tem uma função social importante? E mesmo assim, durante décadas, ele sofreu com um processo de precarização, um processo de sucateamento gigantesco e por isso teve prejuízo, mesmo tendo monopólio no serviço de cartas, mas ele já está tendo lucro novamente. O Correio já está crescendo novamente. Então, por exemplo, a privatização do Correio. Para que serviria a privatização do Correio? Para o Estado deixar uma empresa que hoje é lucrativa e que oferece uma função social interessante somente para vender? Para fazer ativo? Não parece uma visão de curto prazo? E, de novo, né? O caso dos Correios, então, eu sou contra. Mas existem outras empresas. Vou pegar o exemplo na década de 90, galera. CSN. A CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, ela passou por um pequeno processo de privatização, alguns dos seus ativos ali, porque era uma empresa deficitária e extremamente mal gerida, que dava prejuízo. E aí, claro, você tem que privatizar e tentar abrir o mercado, percebe? Agora, se o mercado é aberto, oferece um bom serviço para a população e ainda é uma empresa lucrativa para o Estado, por que não vai deixar aquela empresa gerar emprego para o país? Gerando emprego, as pessoas consomem mais, pagam mais impostos, consomem mais e faz a economia circular. Aqui no Brasil, de novo, né, não é um país encharcado de estatais, mas é um país que tem estatais bastante significativas, que são sim parte importante do PIB brasileiro, que são sim parte importante da geração de emprego, do consumo, da renda que existe no povo brasileiro. Então, de novo, né, regime de concessão, pô, parece interessante. Será que a iniciativa privada vai manter os preços baixos? Vai ter alguma agência de fiscalização, alguma agência regulatória para fazer que a venda dessa empresa estatal não fique um monopólio privado? Porque monopólio estatal, eu concordo que é ruim, mas monopólio privado, ou seja, uma só empresa privada controlando o mercado, é ainda pior. Então o grande segredo, né, para mim, resumindo aqui para vocês, seria a abertura de mercado, concorrência. Faz concorrência com tantas empresas que quiserem concorrer, inclusive a empresa estatal. A empresa estatal oferece um serviço melhor, oferece um serviço estratégico para as pessoas que não têm condição de receber aquele serviço, de ter aquele produto sendo comercializado, continua existindo, como, por exemplo, é o caso dos Correios. Então, para 2021, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Quais vão ser as empresas privatizadas? Por que elas vão ser privatizadas? Quero dados ali que me comprovem que tem prejuízo, mesmo tendo monopólio, etc. Quero mostrar por que tem que ser privatizado, qual que vai ser a importância de privatizar aquilo, tá? E por que vai ser privatizado naquela data. A gente não pode esquecer que hoje o real está completamente desvalorizado, está com um valor muito baixo. Vender as nossas empresas estatais nesse momento em que o real está valendo quase nada é depreciar o valor de empresas que poderiam ter um valor muito maior se o Brasil tivesse no momento mais importante. Galera, convenhamos, o mundo está numa recessão, o mundo está mal. Vamos vender as nossas empresas agora onde a demanda por empresas está baixa porque o mundo está em crise? Penso eu que talvez não seja a alternativa mais inteligente. Beleza, pessoal? Deu para entender então esse quê da privatização, essa polêmica da privatização? Como tudo, né? A gente não pode ir com paixões. Não, tem que ser tudo estadista. Não, tem que privatizar tudo. Poxa, o valor social de uma empresa muitas vezes é mais significativo, mais importante do que o lucro operacional que aquela empresa dá. Beleza, galera? Deu para entender? Vocês concordam comigo ou não? Tem que privatizar tudo mesmo? Sou anarcocapitalista? Tem que, enfim, né, acabar com tudo, fim do Estado ou não? Não, professor, tem que deixar estatal tudo, pô. Socialista, geração de emprego, e aí? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, beijos, abraço, tchau e até o próximo vídeo. Falou!